Elas por Elas, um olhar feminino sobre o empreendedorismo. É uma honra, mulheres lindas, estar dividindo essa mesa, roda maravilhosa com vocês, nesse lugar abençoado por Deus. Obrigada mais uma vez, Michela, nesse dia que fomos presenteadas com esse sol em Florianópolis. Agradecer a presença de todas e todos que estão aqui. E eu sei que nosso YouTube está bombando, então, gente, muito obrigada. Chamem as pessoas para assistirem. Nós estamos online, transmissão ao vivo, com o super time do Carlos Bortolotti. E a Cif Play, você coloca lá no YouTube, a Cif Play, e você vai assistir a transmissão ao vivo conosco até às 19h30, tá bom? Já estou me achando aqui, né, a apresentadora. É só para eu me acalmar. Eu falo para todo mundo, né? Respira, calma. Sabe, né, Karina? Lá na TV, gente, não sei por que tanto nervosismo. É só respirar, sabe? Aí estou eu aqui, ó. Dum, dum, dum. Mas vamos lá. Para mim é uma honra abrir essa mesa. Quando nós tivemos a nossa reunião para decidir quem ia falar o quê, quem ia falar quando, como que a gente ia coordenar os nossos 15 minutos individuais num processo para ter coesão e coerência, quando introduzi o meu tema, eu falei, eu acho que eu vou trazer um pouco do desejo, né, enquanto um conceito da psicanálise. É um pouco profundo, mas eu vou tentar explicar e fazer um link com a questão do empreendedorismo e tal. O que vocês acham? As meninas, não, então tu começa falando, né? Não, mas tipo, não era isso. Não, mas então tu introduz, porque o desejo, então, é o primeiro passo. Tem uma frase que eu estava ali tentando decorar, porque eu falo muito espontaneamente, e eu queria tentar manter um script aqui da minha fala hoje. Mas a frase me tocou muito. Eu estava lendo um texto hoje de manhã de uma psicanalista francesa, Colette Soler, ela é maravilhosa, e ela diz assim, ela diz, o desejo é uma fênix, ele renasce das cinzas a cada satisfação. E aí, pegando essa frase do desejo, que renasce das cinzas a cada satisfação, eu quero trazer um pouco para nós a questão do vazio. Porque a gente tem um discurso atual de coisas muito cheias, de que nós temos tudo, de que nós precisamos tudo, de que nós conseguimos tudo. E eu quero trazer um contraponto para essa reflexão. Porque muitas pessoas e muitos empresários e muitas empresárias passam por momentos de frustração. Nem tudo são louros, nem tudo é fácil e nem tudo é rápido. Então, eu quero trazer um pouco a reflexão sobre o nosso vazio existencial. Né? Eu sempre converso isso com a Solange nos cafés aí da vida. Né? Nós temos um pontinho dentro de nós que é um buraquinho, sabe? E a nossa vida, ela é preenchida por trabalho, por amor, por família, por lazer, por prazeres, por desprazeres. E nós estamos o tempo todo em busca dessa satisfação, não é mesmo? Não é assim que a gente vive? Em busca de uma satisfação. E tem um ponto na nossa vida em que esse buraquinho, onde eu aprendi em muitos anos, deitada num divã, de suportar e de sustentar essa falta. Porque em algum momento da vida, ela vai bater na tua porta e ela vai te dizer, isso não. Ou, agora não. E a gente precisa ter a clareza para entender que talvez tal escolha ou tal acontecimento aconteceu ou não por um motivo. Tudo tem um motivo. Tudo tem um propósito de ser. E quando nós nos damos conta de que, sim, é possível preencher várias áreas da vida, e isso é incrível, isso tem a ver com o tal do desejo, mas que tem coisas que não, e quando nós aprendemos a suportar e a superar aquilo que não preenche, fica muito mais fácil da gente concretizar aquilo que a gente deseja. Porque olha que interessante, a psicanálise também diz, o desejo é sempre de uma ordem inconsciente e indestrutível. Não há como nós sermos seres humanos sem termos a certeza de que algo nos move para o dia seguinte.
E eu quero fazer um link para o Setembro Amarelo, que está vindo aí. Quando nós não conseguimos suportar a falta, a dor, as frustrações, as tristezas, aquilo que não é tão fácil na vida, nós entramos muito facilmente numa melancolia, numa depressão. Eu estou fazendo isso, não estava planejado na minha fala, mas eu me lembrei que a gente está entrando no Setembro Amarelo, e eu quero fazer o gancho de que, se nós somos seres que conseguimos sustentar e suportar aquele buraquinho existencial que não tem como ser preenchido, não tem como ser preenchido. E quando a gente se dá conta disso, então eu consigo dar o próximo passo. Então eu consigo exercitar a minha vulnerabilidade. Então eu consigo preencher de desejo aquilo que já não estava mais sendo desejante. Vocês entendem? É complexo, é profundo, mas não é tão difícil assim. Não é tão difícil, é profundo. Precisa ir um pouquinho além na nossa emoção. Eu vou falar de novo, em outras palavras. Tem uma outra frase da psicanálise que eu gosto muito, que é de uma pediatra francesa, ela chama Maud Manoni. Ela se tornou uma grande psicanalista, ela estuda toda a parte infantil e de adolescência, ela diz assim: o que mais nós queremos, enquanto seres humanos, é sermos desejados no desejo de alguém. E quem são os principais responsáveis pela nossa criação? Quem são? São os pais. Né? Então, num primeiro momento, a mãe e o pai, que foram desejados ou não, porque daí tem a terceira frase que eu quero trazer para vocês. Eu estava falando ali para a Sandra, nos bastidores, porque eu estava tentando decorar, para não me perder na minha fala, que é o seguinte: existem duas coisas terríveis para o ser humano. Uma, a não concretização do seu desejo. É ruim, a gente sofre quando a gente não consegue concretizar. E a concretização do desejo. Porque, vejam, nós voltamos para aquele ciclo da fênix. A fênix morre, a fênix renasce e ela preenche todos os seus anseios e desejos de novo. Nós estamos o tempo todo buscando aquele pontinho na vida. Não, agora eu vou para aquele. Vou dar um exemplo muito meu, acho que para terminar a minha fala, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu comecei a correr, né? Nós temos alguns corredores aqui, né? A Ângela está rindo ali atrás. E o que acontece? Quando você corre os 6 quilômetros, os primeiros 6 quilômetros, cheguei nos 6, gente, assim, com muito sacrifício, assim, é muito treino, haja fôlego, haja joelho, haja tornozelo, olha, não é uma brincadeira muito simples. Né? Aí, o que aconteceu na maratona semana passada? Corri 10. Corri 10, caminhei 2, né? Corri 12. Agora, eu, que suporto o meu buraquinho existencial depois de 18 anos de divã, meus psicanalistas que me aguentem, o pessoal fala, tu vai agora para os 21. Eu não. Agora não. Eu vou continuar nos meus 10. Porque eu escolho ficar na falta. Né? Quando eu conseguir fazer os 10 km muito bem, obrigada, sem destruir minhas articulações, então tá, tempo esgotado, então eu vou para os 12. Gente, era essa a minha parte, eu vou passar a palavra, eu não sei para quem, e depois a Sandra vai fazer uma mediação com a gente. Beijo, me liga. Ligo sempre. Mimis, eu acho que esse 10 aí vai durar pouco, hein? Só acho, não é? Quem está aqui, que corre, sabe bem como é que é isso. Foi falado na introdução, aí, na apresentação da Karina, sobre ser incansável. E aí eu me questiono e questiono as minhas amigas, né, o quanto, de 0 a 10, o quanto elas são incansáveis. E a minha analista me diz isso, você é muito incansável. E o que é o incansável, né? Pessoa que não cansa. E aí agora eu fiquei pensando, gente, é isso. A gente é incansável, a gente quer preencher o nosso buraquinho o tempo inteiro com o que nos falta, né? E nós não estamos contentes e a gente sempre precisa de mais.
E isso não é uma coisa ruim, né? E eu acho que aqui a gente pode fazer um apanhado do que foi falado até agora, da questão da culpa, que as meninas colocaram muito bem. Não me sinto culpada em ser essa incansável, estar sempre buscando algo mais e querer mais. Porque eu vejo que a partir do momento que eu chegar e disser assim, eu tenho tudo, eu sou tudo, eu já fiz tudo, o que vai ser de mim? Não é? Então, eu e a Mitra, a gente conversa muito sobre isso, e quando nós chegamos nesse nosso tema e nos assuntos que vão ser abordados dentro desse grande tema, a gente falou, sim, sobre essa questão de o que nos falta. Nós estamos sempre faltando algo. E aí nós sofremos, né? Sofremos porque está faltando algo. E aí a gente não celebra, como as meninas colocaram antes, o que a gente já tem. Mas o estar incansável é muito bom. É aquele desejo e aquela vontade louca de fazer, de correr atrás, sabe, de superar os desafios principalmente. E para isso vem a minha outra frase complementar, né, que o treino é treino, o jogo é jogo. A gente precisa sim buscar mais, se preparar sempre, estudar para chegar nesses objetivos. Quem me conhece sabe o quanto eu não me permito fazer as coisas de qualquer jeito. Então, sempre treinando. Os 10 quilômetros você vai treinar. Mas você vai treinar para os 21 e vai treinar para os 42 e está tudo bem, você vai querer cada vez mais. Mas não só em quilometragem, mas mais para você. Eu vejo isso para a gente enquanto mulher. A gente está incansável porque a gente quer mais para a gente. E as meninas me questionaram assim, tá, Aline, mas dentro desse incansável todo, você tem um monte de tarefas, você dá conta? Aí eu pergunto para vocês, são só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres que ainda têm a obrigação também, a função, não só a obrigação, mas função, às vezes, com os filhos, né, de estar bem, de cuidar da saúde, de cuidar do seu negócio, limpar a casa, gente, porque, olha, é difícil de achar, às vezes, uma faxineira também, né? E fazer tudo isso, dar conta de tudo isso, e a gente dá conta? Vocês dão conta? Eu dou do meu jeito? Do meu jeito eu dou conta. E eu não me canso, porque eu sei que eu preciso trazer certas coisas para a minha vida que são importantes e eu vou dar conta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, desse ser incansável, de juntar todas as nossas tarefas e, principalmente, não se culpar, que eu acho que é o tema também que já foi falado, mas de uma forma muito tranquila. Eu acho que quando as pessoas me questionam, é de uma forma muito tranquila que eu respondo. Eu não dou conta de tudo. Eu tenho prioridades. E as prioridades são muito claras para mim. Eu tenho muito claro o que é importante para a minha vida, não é? Se eu precisar abrir mão de um trabalho para ficar com os meus filhos, eu vou fazer. Se eu precisar abrir mão de um trabalho porque eu estou deixando a minha saúde de lado, estou deixando de treinar, eu vou fazer também. Mas por quê? Para mim, isso é importante. Vem a minha família, vem meus amigos, vem a minha saúde, vem meu trabalho, vem os estudos. Então, eu quero já deixar para vocês aqui o primeiro, quem sabe, o ensinamento, né, para que vocês, de repente, tenham aí como insight, escalem, coloquem isso numa prioridade. Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro? Tenham isso claro para vocês, porque isso vai, com certeza, ajudar vocês em tomadas de decisão. Né? Eu sempre uso esses critérios, quando eu tenho que abrir mão, deixar de fazer algo, ou até de fazer algo, né? Ah, vou, não vou? Ok, vou analisar, vou usar esses critérios. E, de verdade, nós nos sentimos muito mais tranquilas e certas da decisão que a gente tomou, sem nenhum arrependimento. E, muitas vezes, para a gente ganhar, quem já leu o livro do Essencialismo sabe, para a gente ganhar, a gente precisa perder. A gente não pode ter tudo. Né? Então, isso que a gente ganha, que preencha lá o nosso vazio, o nosso buraquinho, a nossa insatisfação. Mas a gente não consegue fazer tudo. E eu também não dou conta de fazer tudo. São algumas coisas. E as coisas que eu faço, eu penso, ok, está dentro do meu critério, vai a favor, vai correr junto com o objetivo que eu tenho? É isso. Só para resumir um pouquinho do que a gente vai até abordar em questão de multitarefas, que é o que muita gente me fala, nisso é multitarefa. Depois eu vou usar um exemplo sobre multitarefas para vocês, tá? E aí eu gostaria também de passar agora a palavra para a Sol, porque a Sol ela é uma mulher que nos inspira,
não só por tudo que ela faz, que é uma multitarefa também, mas o fato da Sol trabalhar com muitas mulheres. E como que é isso, né? A gente até brincou assim, pô, gente, mulher menstrua, né? E hoje, eu até vou trazer esse fato para vocês, que é uma continha fácil. Eu costumo dizer que é a continha do padeiro. Se vocês contarem, mulheres que ainda menstruam, né? Contem os dias que a gente fica menstruada no ano. Quanto dá isso? Sobra sabe quanto, gente, para nós? Num ano, 10 meses. Enquanto o homem tem 12 meses, nós 10 meses. Porque o resto, a gente fica mal, TPM, de cama, chateada, irritada. Aquela coisa que nós sabemos bem como que é, né? Quem sofre com isso, a maioria. Então, gente, olha isso. Em 10 meses, ainda a gente consegue fazer um monte de coisas. E como ele também trabalhar com essas mulheres, né, Sol, que passam as mesmas coisas, e como é essa fluidez, esse sistema, essa forma que vocês podem fluir no trabalho, né? E também a parte pessoal, porque a gente sabe que é uma ajuda a outra o tempo todo, né? Mas está contigo. Mulher que trabalha com muitas mulheres é a Solange. Então, sobre essa coisa da mulher, tem uma coisa que eu sempre penso assim: a gente é muito legal sozinha, mas a nossa força está no coletivo. E, de repente, eu me descobri profissional, recém-formada, contadora, assumi uma empresa de contabilidade em que eram muitos clientes homens. Então, jovem, né, modestamente bonita, a gente tem que provar que, além disso, a gente também é competente. Porém, eu percebi que, com o passar do tempo, eu me vi com uma empresa com 13 mulheres na minha equipe. E eu sempre ouvi falar, né, que mulher tem fofoca, que mulher menstrua, que mulher tem que levar o filho no médico, mulher engravida, tudo verdade. Desde que depende um pouco do ângulo que tu analisa. A mesma mulher que ela gesta, engravida, tem filhos, é a mesma mulher que não é um defeito. Muitas vezes nós tratamos as qualidades das mulheres como defeito. Então, a mesma mulher que gesta, que cuida, que prepara o ninho, é a mulher que na empresa cuida do projeto, planta o projeto, colhe o projeto, cuida do projeto depois. A mesma mulher que às vezes me pede para ir na festa do Dia das Mães, de levar o filho no pediatra, é também a mulher que é cuidadosa com as coisas da empresa, cuidadosa com os clientes. Então, assim, eu percebo que, na realidade, isso são pontos fortes da mulher. Eu gosto muito de trabalhar com mulher. E hoje, se eu olho para as minhas clientes, até tem uma aqui, a Helena, que é minha cliente, eu gosto de trabalhar com mulher, né? Porque a gente tem a nossa força. E uma coisa muito importante que eu percebo é o quanto a gente, no coletivo, uma apoia a outra e serve de apoio. Então, por exemplo, não é fácil para uma mulher provar que ela ter que provar que ela é toda hora boa o suficiente, inteligente o suficiente, profissional o suficiente. E quando tu está num círculo de mulheres em que nós entendemos umas às outras, né, isso é um apoio natural. E eu fico pensando assim, com todo esse discurso, né, eu só estou aqui, por exemplo, hoje porque a minha equipe está lá trabalhando, né? E isso, em muitos momentos da minha vida, quando eu tive filho, quando eu perdi a minha mãe, eu tive profissionais e rede de apoio dentro da empresa, né? Então, eu fico percebendo o quanto as empresas também estão preparadas para isso e veem essas qualidades das mulheres, e não esses defeitos. Tudo tem que ser e pode ser administrado, mas tudo tem um lado luz e tudo tem um lado sombra. A mesma coisa eu posso falar da CIF Mulher, né? A gente, às vezes, tem... Quem aqui nunca ouviu falar, né, quem participa da CIF Mulher? Vocês devem tomar espumante, deve ser o grupinho. E as menininhas. Somos, sim. A gente adora tomar espumante, a gente adora sair para jantar. Mas lá na CIF Mulher a gente tem um propósito, que é fazer negócios, treinar para fazer
negócios. E por que para fazer negócio a gente não pode também tomar espumante, sair para dançar e passear? Vocês percebem o quanto é uma característica positiva da mulher? A gente lá, quando está na CIF Mulher, ou na empresa está com algum problema, a outra já chama, olha, vem cá, então meu filho está com dor de barriga, o meu também. A Fábio ontem, a filha dela foi chamada na escola, a minha também, porque não estava bem. Então, olha, sabe aquele sabão de lavar roupa, eu também sei. Só que, gente, a gente prospera, a gente sabe fazer negócio, né? Eu sei que tem muita gente aqui que está buscando inspiração para empreender. Muitos já empreendem, né? E percebam o quanto essas trocas que a gente está aqui, nada contra os homens, que também adoramos, porém, o quanto a gente junta se fortalece. Então, entender que nós temos a força do feminino. Nada contra o masculino, mais uma vez, mas nós temos uma força, né? E a gente tem que valorizar e entender isso como qualidade. E agora, né, para não me estender muito, eu queria perguntar para a Ana Cláudia qual o olhar dela da sensibilidade e das qualidades da mulher na tua empresa. Então, boa tarde, meu nome é Ana Cláudia, como eu já fui apresentada, sou pedagoga de formação e empreendedora de coração, porque tudo que tem sido falado é muito verdadeiro, né? Todos os dias a gente precisa acreditar muito. A minha empresa tem uma característica que a gente trabalha 90% com o público feminino, porque a Dirigir Bem é uma empresa especializada em treinamento para quem já tem carteira de habilitação. E quando eu falo isso, eu acabo me escutando muito e lembrando de quantas crenças e preconceitos a gente teve que vencer lá atrás, há 14 anos atrás, porque esse ano a Dirigir Bem completou 14 anos de existência. E quando nós começamos, primeiro que a gente tinha que explicar até para os familiares o que a gente tinha como intenção, né? Porque ninguém entendia. Como assim? Carteira, todo mundo que tem carteira de habilitação já dirige, achavam a gente completamente loucos. E a gente falou, não, mas é assim, a pessoa tem carteira de habilitação, mas não necessariamente ela está se sentindo apta para dirigir, né? Por muitos motivos, gente, inclusive por muitas crenças que nos foi passado uma vida inteira, né? E antes que venham pensamentos ou aqueles ditados que a gente escuta uma vida inteira, né? Aquelas falas machistas de que mulher dirige pior, não é verdade, né? As seguradoras nos confirmam isso, dando desconto de até 30%. O número de acidentes envolvendo mulheres é muito menor, certo? E eu posso afirmar para vocês, como a Sol me perguntou, hoje eu tenho essa clareza, que o meu olhar feminino fez toda a diferença na empresa. Porque eu consigo entender quando uma mulher, uma cliente, né, me diz, Ana, eu não tenho condições de fazer aula. Eu não tenho condições de fazer aula porque meu filho não dormiu a noite inteira, né? Então, não é questão de mimimi, é entender que somos mulheres, nem melhores, nem piores, somos mulheres, somos diferentes, temos as nossas particularidades e trabalhar muito essas crenças, que como isso é colocado no dia a dia, desde muito pequenas, nos fazem entender que a gente não pode isso, não pode aquilo, ou isso a gente faz melhor, ou isso a gente faz pior. E eu garanto para vocês que não é assim, tá? A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, né? E vou relatar para vocês o que é o nosso dia a dia no Dirigir Bem. Boa tarde. É um privilégio estar aqui entre mulheres e homens que estamos aqui para falar sobre o empreendedorismo feminino. Quando falamos do olhar feminino sobre o empreendedorismo, nós falamos, e aí a gente ouve essas falas brilhantes das minhas amigas e colegas que sucederam, falamos de tanta força e de tanta sensibilidade. Quando nós falamos da sensibilidade, muitas pessoas pensam que somos frágeis pela sensibilidade. E a sensibilidade é a nossa força.
quando a gente aceita quem a gente é, quando a gente reconhece quem a gente é. E em vários painéis anteriores foi falado sobre o autoconhecimento. Eu acredito muito no poder do autoconhecimento. Eu acredito no poder de cada mulher. Eu acredito no poder de cada ser humano. Mas, principalmente, eu me lembrei agora, ouvindo-as falar, eu me lembrei uma vez que um cliente nosso, da Oliscorp, me perguntou: Sandra, mas por que tanto grupo de mulher? Qual o preconceito que os homens não podem participar desses grupos? E aí eu falei para ele, olha, não é preconceito. A diferença está em que a mulher, culturalmente, ela precisa da permissão para falar. Ela precisa da permissão para se posicionar. Quando nós estamos entre mulheres, num grupo de mulheres, nós estamos aqui para nos fortalecer. Nós nos fortalecemos entre nós para levar a nossa mensagem para todo mundo. Esse é o nosso papel. Esse é um papel muito importante da CIF Mulher. E eu tenho um orgulho muito grande, um carinho muito grande pela CIF Mulher. E quando nós estávamos conversando, né, a gente falando sobre os temas, e existe algo muito forte em mim, que é o desenvolvimento do poder da nossa liderança. Desde os 16 anos de idade, eu trabalho desenvolvendo liderança feminina. Isso me traz um poder tão grande, porque, ao mesmo tempo que eu desenvolvo, eu cresço. Não existe dar sem receber. Todas as vezes que eu me entrego, todas as vezes que eu me dedico, todas as vezes que eu desenvolvo, eu sou a pessoa que mais aprendo, que mais cresço. E existe uma palavra, que é a palavra poder, em que a nossa palestrante sempre fala também, e eu adoro, né, quando a Vanessa fala sobre poder, é uma palavra que eu acredito muito. Qual é o poder que você tem? Existe um preconceito sobre a palavra poder, como se essa palavra fosse negativa, como se todas as pessoas que têm poder são pessoas ruins. E não é verdade. Nós precisamos todos os dias ativar o nosso poder. Cada pessoa tem um poder seu, único e exclusivo. Não é do outro. E nós, mulheres, precisamos muito cuidar, porque a gente precisa sempre estar em comparação. E quando eu comparo o poder da outra mulher, eu estou deixando de olhar o meu. E aí eu fico sempre na falta, pensando, eu não tenho esse poder, então que direito eu tenho de estar aqui com o microfone na mão para falar? Com base no conhecimento que as minhas 4 amigas aqui têm. Qual é o meu poder? Apenas quando eu reconheço a minha luz, quando eu me dou permissão para brilhar, eu dou permissão para todas as pessoas que me rodeiam também brilharem. A minha provocação é: hoje, você é a CEO da tua empresa? Você é a CEO da tua vida? E quando eu falo de ser CEO, é um grande desafio de muitas das minhas clientes. Quando elas vêm falar do seu negócio. Geralmente, elas vêm me falar dos seus negócios da parte técnica. O quão boas elas são naquela profissão que elas fazem. Mas dificilmente uma mulher se reconhece no poder do seu negócio. Qual é o poder gigante que você tem dentro de você, que não tem a ver com a parte operacional do teu negócio. Tem a ver com o teu poder de visão. Enquanto CEO da tua vida, do teu negócio, você tem um poder gigantesco, que é ver o que ninguém está vendo. Só você tem esse poder. Quando você reconhece e assume essa posição, você se dá permissão de ajudar outras pessoas a crescerem também. E aí, ouvindo a fala dos nossos painéis anteriores, me veio uma inspiração da Síndrome de Cinderela. Sabe o que significa isso? Nós, mulheres, fomos criadas à espera do nosso príncipe encantado vir com o seu sapato de cristal para nos dar permissão de assumir o nosso lugar de rainha. Será que a gente está esperando o nosso príncipe encantado? E por mais que no fundo a gente diga, não, eu não estou esperando ninguém, eu sou dona de mim. Lá no fundo, quando vem esse medo de assumir o teu lugar, quando vem essa insegurança, é a gente esperando que alguém traga o sapato de cristal e diga, agora você pode, agora você tem permissão. E eu sinto dizer
Não há ninguém no mundo que vai trazer o teu sapato de cristal. Apenas você. É você que coloca o teu chinelo e acha que é o sapato de cristal e você sai linda e maravilhosa. Ou você coloca um lace carpã e sai muito chique, bela e formosa. Ou põe um tênis e vai correr. Não importa, porque a Mitra falou, eu corro os 10 e alguém me provocou a estar nos 21. Mas eu não quero. Nesse momento eu quero estar aqui. Esse é o meu lugar. Agora. Não significa que mais tarde eu não vá querer. Eu sou dona da minha vontade. Eu sou dona do momento em que eu me reconheço. Nada e nem ninguém pode segurar uma mulher que tem poder. Tem poder quem é você. Se você sente que é você, originalmente você, com toda a tua força, ninguém segura. Você tem um poder incondicional. Então esquece a Cinderela, né? Ou vira uma Cinderela muito da rebelde, que daí eu me encaixo muito assim, porque desde criança eu sempre fui a Cinderela rebelde. Minha mãe vivia dizendo para mim, espera o sapato de cristal. Eu dizia, que sapato de cristal? Eu vou usar o sapato que eu quiser. Ninguém me segura, ninguém me manda. Eu sou a pessoa controversa, eu sou a pessoa, meu marido diz, eu sou a pessoa do contra. Porque eu não sou a pessoa que todo mundo diz assim, você tem que ir para lá. E eu falo, tenho por quê? Me fala o motivo. Qual que é o propósito? E aí essa palavra, propósito, é algo que é muito forte para a minha vida. Qual é o propósito de a gente estar aqui? Qual é o propósito de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo? Qual que é o teu propósito? Para fazer tudo na vida, você tem que ter um propósito. Porque senão você vai ser mais um na multidão. E eu tenho certeza que cada uma que está aqui não é mais uma na multidão. É única e exclusivamente você. Isso é tão grande, não é pequeno, não é pouca coisa. É muita coisa. Então eu tenho uma honra e um orgulho muito grande de estar aqui olhando tantas mulheres e olhando homens também aqui, participando do nosso evento, para a gente fortalecer esse feminino, esse nosso empreendedorismo, que tem muito mais, o empreendedorismo é muito mais do que você ter uma empresa, muito mais do que você ter um negócio, é você empreender na vida, é você superar os desafios, é você ir em frente, você achar soluções para os desafios da vida. Então, para quem está aqui ouvindo, eu não tenho negócio, cara, você empreenda na tua vida. Isso vai te levar para outro patamar, para onde você realmente quiser. E aí, Mitra, eu gostei muito da fala que você fez do aceite a falta. Aceite o lugar que você está. Mas é tão difícil isso, porque existe uma cobrança externa muito grande de que eu sempre tenho que estar um passo à frente. Eu sempre que tenho que estar num lugar. Se eu assumir uma posição na empresa, eu tenho que ir além. Eu tenho que estar... Sempre tem essa preocupação, né? Como que a gente pode fazer para aceitar o momento com... Eu acho que até com dignidade, dizer, tá tudo bem. Dá uma dica para a gente se autoconceber nesse momento. Sabe qual é a palavra que me vem? Agora meu microfone. Agora esse... Ué, mas isso estava funcionando. Alô? Não, ele trocou. Dá um outro microfone para ela. Acho que tá. Agora tá. Alô, alô. Não, ele não... Tá. Alô? Tá. A palavra que me vem é resiliência. Essa é a palavra que me vem. Resiliência. Resiliência significa conseguir estar bem dentro do possível. E se tu tá num momento onde a falta tá batendo na tua porta, presta atenção, porque pode ser um chamado para o teu desejo advir. Então eu diria, resiliência em poder aceitar aquele momento, mas atenção e advertência no sentido de poder sentir aquela falta como propulsora do teu desejo. Espetacular. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não é? Incrível. É isso mesmo, Mitra. Sabe as palavras, com certeza. Acho que é isso.
E é tão importante isso, né? Quando a gente se reconhece, você também reconhece que está tudo bem. E eu sempre falo, né? Existe um problema muito grande na nossa vida, ou pelo menos foi um problema muito grande na minha vida, que foi o perfeccionismo. Perfeccionismo de sempre ser, né? E eu sempre me cobrei muito de ser perfeita em tudo que eu faço, né? Errar era um grande desafio. E eu sempre falo isso, que hoje eu sou... que nem a AA, né? Quando você começa a fazer tratamento em AA, você tem que fazer acompanhamento e olhar e vigiar, né? E aí eu sempre falo, perfeccionismo também. A gente sempre tem que ficar se vigiando para você não cair na tentação de achar que as coisas precisam ser perfeitas. E eu acho que essas palavras têm poder, né? Como a resiliência, de você aprender que está tudo bem. O erro faz parte, é um grande aprendizado, né? A gente se permitir aprender, se permitir ser mulher. E eu acho que a gente se cobra muito como mulher, da gente, eu não vou fazer porque eu ainda não tenho experiência, né? Eu não vou fazer porque, eu não sei, aquela cobrança de que eu preciso, né? A mulher já é cobrada de tantas coisas e não é o mundo que cobra a mulher que se cobra, né? E aí a energia circula e sempre volta. E aí me faz lembrar de uma conversa que eu tive com a Ana, exatamente do problema que faz, por exemplo, né? E aí é interessante, né? Ontem até a Ana me falando, eu perguntei qual que é o maior desafio, né, que as mulheres geralmente têm. E um dos maiores desafios é a cobrança. E aí eu me identifiquei plenamente, porque, veja, né, eu sou uma mulher que sou CEO dos nossos negócios, das nossas empresas, sou diretora de uma associação comercial, enfim, tenho negócios no Brasil e no mundo, tenho conexão com pessoas de diversos jeitos, nacionalidades, e tenho dificuldade para dirigir. Acreditem, eu tenho dificuldade para dirigir. E aí sempre me cobrei muito, porque, claro, né, como que eu sou tudo isso e aí sou um nada na direção. Simples assim. E a Ana me falou uma frase ontem, que, cara, para mim foi espetacular. Ela disse, o grande detalhe é que dirigir é uma tarefa. E, como a Aline falou, a gente precisa priorizar as coisas. Eu nunca coloquei dirigir como uma prioridade, nunca tive a necessidade nem prioridade para dirigir. Eu falei, cara, é espetacular ver que, muitas vezes, a gente tem várias tarefas e a gente se cobra que deveria saber. Eu deveria saber falar uma língua, eu deveria saber ser perfeita, eu deveria saber ser uma CEO, eu deveria saber ser tanta coisa. Mas tudo bem se eu não sei. Está tudo bem se eu não coloquei como prioridade. É necessário? Eu não tive essa necessidade até agora. Ainda mais com o advento do Uber aí, então... Ô, Sandra, posso falar uma coisa? Deve. Porque se você é CEO, você é muito boa em ser CEO dos seus negócios. Então, por que você precisa também ser a que vai executar a tarefa? Tem outras pessoas para executar a tarefa. Ana, foi cirúrgica. Mas, Mitra, também nessa fala, lembrei do nosso bate-papo, que tu disseste também num outro momento, a gente precisa se esvaziar para que possa uma outra coisa entrar. E também foi essa fala que eu tive com a Sandra, né? Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Então, de repente, ainda não chegou o teu momento, porque agora não é prioridade. Agora que eu te encontrei, chegou meu momento, só para avisar. Assim espero, né, já gente? Já tô me comprometendo, hein? Quando a gente fala publicamente, a gente se compromete. Mas eu tenho falado muito isso. A gente conversa muito sobre isso, né? Gente, são 14 anos. Eu escuto diariamente, como as mulheres realmente são muito cobradas. E eu tenho claro isso. Não basta os outros, não são os outros que têm que querer. Não, é ela. Ela tem que saber se é o momento dela, se nesse momento ela quer voltar a dirigir, se a questão da necessidade, né? E o que eu acho mais importante é saber que ela é capaz no momento que ela quiser. Isso faz toda a diferença, não são os outros, ela tem que querer, né? Então, eu levanto algumas bandeiras na empresa em relação a isso. Quando, às vezes, o marido liga, a tia, a mãe, eu digo,
dá para ela dar uma ligadinha, quem sabe passa o número, deixa eu conversar com ela. Porque não são os outros que têm que decidir por ela tem que decidir. Então, claro, não, né, não vou ser ríspida de jeito nenhum, mas eu tento sempre falar com a pessoa realmente, porque ela tem que querer. Muito bom. Né? Muito bom. E é sempre a gente olhar a nossa vulnerabilidade, né? E você imagina, né? Eu comentar esses dias até, fazendo um curso com a Mitra, ela falando assim, qual foi o momento de vulnerabilidade? E imagina, né, para uma perfeccionista falar sobre as suas vulnerabilidades, mas hoje eu falo tranquilamente, porque eu acredito que isso também fortalece as pessoas que me ouvem. Eu também dou a chance das pessoas quebrarem um paradigma sobre a minha pessoa, né, sobre as expectativas. E cada vez que eu ouço a Ana falar, eu acho perfeito, porque quando ela fala assim, é a tua vontade. E eu sou assim, eu faço quando é na minha vontade, não adianta ninguém me mandar. Não adianta me mandar que eu não vou fazer, mas é na minha vontade. E é interessante também que, Aline, na tua fala, quando você fala de ser incansável, né? Muitas vezes a gente tem o paradigma de que a mulher ela precisa ser incansável. Ela deve ser, ainda mais quem é mãe, né? Quem é mãe é um negócio inesgotável, uma fonte de energia inesgotável. Mas não é plena verdade, né? Se a gente olhar, a mulher também cansa. A gente sempre acha que a gente precisa estar no alto nível. A gente tem que estar maravilhosa, sempre perfeita. Mas a gente cansa. Quem aqui que nunca se culpou por estar cansada? Aquele dia que você está exausta, que você não aguenta mais, e aí você pensa assim, não, mas eu sou incansável. E aí, de novo, falando sobre as palavras, né? Você é uma pessoa imparável. Não significa que você não cansa no meio do caminho, né? E a gente falou algumas vezes sobre, né? Poxa, você está cansada, e muitas vezes a gente tem vontade de desistir, né? Quando a gente está cansado. E aí é uma frase que a Sol fala, né? De se você está cansada, descanse, não desista. A gente também precisa saber que o amor próprio nos cabe dizer, eu tô com vontade de jogar tudo pro alto mesmo, mas eu vou me dar o luxo de descansar. Fala. Sandra, mas deixa eu te falar que o incansável ele tem vários sinônimos, né? Vamos falar da palavra. Claro que não se cansa, né? Óbvio, é o imparável, como você colocou. E é aquela pessoa obstinada, né? Que é aplicado, é esforçado, né? Então, é o trabalhador. E tudo isso a gente tem na gente, né? Eu me considero bem persistente, perseverante, enérgica, muitas vezes, né? Vigorosa, determinada com o que eu quero. E então, isso para mim, presente, constância, a gente tem falado muito disso, né? Porque quando a gente quer atingir um objetivo, a gente precisa ter constância. Por isso que a frase do treino é treino, jogo é jogo, faz muito sentido para mim, a questão da constância. Não é disciplina, não é isso, mas para mim é constância. E ser incessante, né? Fazer incessantemente o que a gente quer para conseguir aquele objetivo. Esse, para mim, é o sentido, o significado do né, da incansável, a imparável. E eu também posso fazer uma conexão com a vulnerabilidade. Eu canso, sim. E vou falar que, para mim, é muito difícil falar de mim. Né? Eu sou uma excelente treinadora, modéstia à parte. Mas, quando é para falar de mim, é um pouco, digamos, desafiador. Né? Claro, a gente está se mostrando, né? A gente está aí, como diz, expondo, mas eu quero trazer aqui, nessa minha fala, que o fato de a gente se expor, né, ser vulnerável, colocar que a gente não é a perfeita, eu também sofro com isso, então eu estou sempre ali, né, trabalhando a minha mente, não, ali não precisa ser tão perfeito, pode ser feito e não perfeito, né? Entrega, né? Seja perfeito. Faça, né? É o perfeitamente imperfeito, isso mesmo. Exatamente, é uma das minhas camisetas, né, da minha marca. Mas assim, isso inspira muita gente. E não só as mulheres, não só vocês que convivem comigo, que falam assim, Aline, te acompanhando, te conhecendo, eu comecei a perceber o quanto eu posso fazer mais. Palavra de homens, tá?
o quanto, além do que eu trabalho hoje, dessa profissão, eu posso agregar outra profissão, eu posso ser marido, pai, atleta, posso voltar a estudar. Eu recebo um depoimento e, assim, me emociona, porque eu vejo assim, pô, vocês são as mulheres que convivem comigo, tudo bem, mas homens, né? E aí, tem um grande amigo que disse para mim, assim, não se permita nunca ser nota 7. Você, para mim, é nota 10, porque de pessoas medianas está cheio. E você, para mim, é nota 10, né? Dentro da tua vulnerabilidade, dentro de tudo que você faz, me inspira. Não pare de inspirar as pessoas. E aí eu recebo outras mensagens. Você faz parte disso, mas como? Eu não fiz nada. Não, mas vendo você fazer, né? Nessa tua incansável, nesse teu imparável, me motivou, me inspirou. Então, eu vejo como a Sol sempre diz, não é só para a gente, é pelo coletivo. E se eu puder sempre se inspirar, ajudar alguém e dar uma palavra e dar né, não é um conselho, mas um chicote para que a pessoa se mexa, haja, né, Ângela, entre em ação, eu vou fazer. Assim como eu faço comigo. Eu tenho uma cobrança, mas essa cobrança me leva para a ação. Então, esse é o meu imparável, né? Esse é o meu incansável. E no empreendedorismo eu sou uma incansável, tá? Quem me conhece sabe quantos negócios eu já tenho e quantos eu ainda pretendo ter. E eu empreendo na vida também, não só no meu trabalho. Quando eu falo de critérios, não só critérios para o trabalho, mas para a sua vida, em escolher, fazer boas escolhas, né? E aí eu vi que a Rê chegou antes e a Rê sempre diz para mim, seja feliz nas suas escolhas. E eu nunca me esqueço disso. Então, todas as vezes que eu faço uma escolha, eu busco ser feliz nela. Então, acho que isso me move também. É o seu poder. Meu poder. É o meu poder. É isso aí. E realmente, né? E é uma palavra que eu sempre falo, né, para você, é generosidade. Eu acho que, inclusive, quando você se coloca à disposição, você também é generosa no sentido de poder inspirar outras pessoas, né? Acolhendo quem você é e podendo seguir em frente sempre. E aí, Sol, a gente falar de apoio, né? E que na tua fala você fala muito bem, né? O quanto esse apoio, esse olhar para o feminino, né? Eu acho que esse acolhimento do feminino faz uma diferença gigantesca. E nesses teus anos todos de trabalho, né, e convivendo aí com mulheres, muitas mulheres, mas também com homens, tendo sócio homem, inclusive, né? Aonde você vê o ponto de equilíbrio entre a relação, né, mulheres e homens, né? Qual é a força dessa união, desse apoio, né? Porque até agora nós estávamos falando só do apoio feminino, mas eu acho que você também tem esse olhar muito generoso também, dessa conexão com o masculino também. Aonde que a gente encontra essa força da união? Eu tenho sócios também, sócio homem, convivo também com homens e tenho muitos clientes também homens, né? O que eu percebo, na verdade, é essa questão de a gente parar de competir. Cada um entender que tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Por exemplo, as mulheres, a gente quer empreender, a gente quer fazer negócios, a gente quer prosperar, porém, nós temos o nosso jeitinho único. Então, muitas vezes eu percebo as mulheres querendo se tornar masculinizadas, na verdade, perdendo a sua força. Como a Sandra falou, a nossa força está na vulnerabilidade. Então, quando o masculino honra o feminino interno e também de quem está ao seu redor, e quando a mulher, que a gente aqui está falando para mulheres e somos mulheres, então a gente pode mudar a gente e onde a gente está. Então, quando a gente também honra o masculino e entende que ele tem força, que ele tem direção, e todos temos dentro da gente características femininas e masculinas, a gente pode acessar. Então, por exemplo, hoje eu preciso tomar uma decisão muito importante. Eu posso pegar todo aquele arquétipo da minha força do masculino e colocar em prática. Só que quando eu chego em casa, de repente, com as minhas filhas, com meu companheiro, eu posso largar a armadura ali do forte e só ir lá fazer uma comidinha, tá tudo bem. Né? Às vezes eu percebo que nós, empreendedoras, temos um pouquinho de receio de cair na mulherzinha, né?
Só que esta é a nossa força, desde que a gente saiba equilibrar. Então, o meu pai sempre fala isso, desde sempre. Os extremos, eles são fáceis de tu seguir. Ou tu faz, ou tu não faz. Agora, buscar o equilíbrio, encontrar o caminho do meio, este é o desafio. Né? E eu percebo que nós somos o grupo de mulheres, né? Se a gente for olhar para trás, para as nossas mães, para as nossas avós, eu sou a primeira da minha geração a me sustentar sozinha, a ser quem sustenta a minha família, a quem toma decisões. Né? Então, se a gente for ver no nosso histórico, isso é novo. Então, nós somos as mulheres que estão construindo isso. Olha só a responsabilidade. Eu gosto de pensar que as minhas 2 filhas terão um mundo melhor depois das bandeiras que eu levanto, depois que eu estou aqui na CIF Mulher, depois das coisas que eu faço. É por mim, é por nós e é por elas. A gente está abrindo caminhos. É uma baita de uma responsabilidade isso. Né? No sentido de entender que a gente está plantando. Até a minha mãe, pelo menos de onde eu vim, de onde eu fui criada, era aquele modelo básico. Né? A pessoa casava, então o homem mandava e tudo mais. E a gente é a geração daqui para frente que está construindo isso. Eu acho que a gente está indo lindamente. Temos uns ajustes aqui ou ali, mas são esses movimentos. E respondendo mais uma vez a tua pergunta, a grande questão é buscar o equilíbrio e cada um pegar a sua força. O feminino a sua, o masculino a sua, um honrar o outro. Espetacular. É um sol, né? Essa mulher é o sol em pessoa, né? Então, é sempre assim. Para a gente ir para o nosso encerramento, eu queria, Mitra, que você deixasse uma mensagem final para as nossas mulheres e homens que estão nos assistindo aqui. Vou deixar uma mensagem final falando que eu me inspirei a partir da fala da Sol e da Sandra, que é a seguinte: tá tudo bem em dar o pezinho e ser a Cinderela para o príncipe, não precisa ser encantado, mas colocar o meu sapato. Tá tudo bem, eu dou o meu pezinho, né? Mas aí quem escolhe para a direção que eu vou são os meus pés. Excelente. Uma grande analogia aí, porque, mais uma vez, né, citando a Vanessa Rouvier, que vai ser nossa palestrante aqui, ela fala muito disso, né? O poder que os nossos pés têm de nos levar aonde a gente quer. Mas saber aonde você quer faz toda a diferença. E se eu quero ter o sapato de cristal, está tudo bem. Mas você tem que saber quais passos você vai seguir. E não ser a sombra do sapato de alguém. Né? Caminhar lado a lado. É isso aí. Nem em frente, nem atrás, do lado. Espetacular. Maravilhoso. Ana, deixa a sua mensagem final aí. Então, vamos aproveitar essa fala. 2 pontos importantes. Nós temos o poder de decidir quando, por quê e se queremos ou não. E tem uma frase que eu gosto bastante e também está no meu dia a dia, que é a questão do medo, que diz assim: o medo é covarde, ele foge quando a gente enfrenta. Uau, amei isso. Repete de novo. O medo é covarde. Acho que vale a pena. O medo é covarde, ele foge quando a gente enfrenta. Espetacular, gente. Quero anotar isso na minha parede. Amei. Põe naqueles ali. Nos post-its, né? Lá nos meus post-its. Aline, sua mensagem incansável, Gente, imparável. de forma bem prática, né? Se inspire. Né? Inspire nas mulheres e nos homens que realmente faz sentido para a tua vida. Se inspire. Respire, como diz a nossa fonoaudióloga. Respire e não pire. Gente, busque ajuda para não pirar. Parece tão clichê, né? E tão simples, mas é por aí, não pirar. Às vezes a gente quer levar tudo muito a ferro e fogo, né? E basta a gente parar, olhar. Às vezes precisa dar um passo para trás. Nós corredores sabemos muito disso. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para ganhar um impulso. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Respire e não pire. Espetacular.
É você, sim. Bom, gente, eu gosto da frase, né, que a gente tem que ser a pessoa que a gente quer ver no mundo. Mas eu gosto muito mais da frase que a gente tem que ser a mulher que a gente quer ver no mundo. A gente teve uma palestrante que falou, e eu concordo. Teve uma geração de mulheres em que concorria, em que tinha que ser a mais bonita, a mais inteligente. A Sandra tem um copo que eu adoro, né? Nasci, já sei brilhar, né? Nasci estrela e sei brilhar. E sei brilhar. O quanto, na verdade, a gente brilha junto, né? Então, assim, que sejamos nós, esse grupo de mulheres que acabou essa coisa de competição entre mulheres. A gente se acolhe, a gente se apoia, isso também é sororidade. Eu busco praticar isso na minha empresa, na minha vida, na CIF Mulher. Então, a frase que eu gostaria de deixar assim, para a gente levar como lema é isso, que sejamos a mulher que a gente quer ver no mundo. Maravilhosa. E eu queria agora, para finalizar, que cada um que está do lado de uma pessoa, seja homem ou mulher que está aqui, e para quem está nos assistindo em casa, se não tiver alguém do seu lado, olha para o espelho. Olha e diz, eu acredito em você. Você tem um poder, um verdadeiro e autêntico dom. Brilhe o quanto você possa. Então, olhe e diga para a pessoa, brilhe o quanto você possa.